Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme A Forma da Água, de 2017. Já tem alguns meses que esse trabalho aí, dirigido pelo Guillermo del Toro, vem conquistando resenhas e críticas muito positivas, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos e agora recentemente também no Brasil. E ele ganhou um impulso muito importante aí recentemente ao ser premiado pelo Sindicato dos Produtores com o prêmio principal da noite. Isso, somado aos 2 Globos de Ouro que ele recebeu lá no início de janeiro, fazem dele um dos principais concorrentes ao Oscar. E olha, eu vou confessar que eu me senti muito encantado depois de sair da sessão de pré-estreia do filme. O roteiro, na realidade, é a construção de uma fábula, de uma história fantástica que versa sobre o relacionamento entre uma mulher muda com dificuldades aí de comunicação e também muito reprimida, sem grandes prazeres na vida, com uma criatura mantida em segredo absoluto pelos Estados Unidos em laboratório em plena corrida espacial, ali pelas décadas de 1950 e 1960. Essa criatura, por sua vez, teria sido capturada numa viagem, numa expedição na América do Sul e mais precisamente na Amazônia. E por mais que isso possa soar um pouco absurdo, eu reitero aqui que esse filme é na realidade uma fábula, a construção de uma história fantástica da qual a gente é convidado a participar. E de cara, eu já coloco aqui que me parece que a construção da relação entre esses 2 elementos, ou seja, da nossa personagem protagonista e dessa criatura capturada aqui na Amazônia, é extremamente eficiente. Toda a ambientação feita e os elementos aos quais a gente, como espectador, é apresentado para entender como é a vida dessa nossa protagonista, nos fazem crer que tudo o que cerca a criatura e as suas características constituintes preenche os espaços vazios dessa nossa protagonista. Então repare bem numa análise mais aprofundada desse quesito. A nossa personagem protagonista, a Elisa Esposito, não fala, ela é muda. Precisa se comunicar através de gestos e através da tradução que a sua amiga faz. Da mesma forma, a criatura também não fala, apenas emite sons, mas passa a se comunicar com ela através da linguagem de sinais. 2. Elisa não tem amigos, não tem pessoas de confiança com quem ela pode se relacionar. Ou melhor, até tem, mas esses são muito poucos e muito restritos. Ela não tem muito com quem se comunicar da mesma forma que ela. A criatura, por sua vez, também só emite ruídos e ali naquela situação é uma vítima em cativeiro, que saiu ali do seu habitat natural e ninguém o entende. 3. Ela é vista à margem da sociedade, uma pessoa que não tem importância. Ela faz parte ali da equipe de limpeza, ela mexe com dejetos humanos, com urina, com fezes, então não merece o mesmo respeito que outras pessoas. Da mesma forma, a criatura é uma aberração, está à margem da sociedade, não merece consideração. Ela não é sequer humana. E 4. Todos esses elementos anteriores fazem com que ela não tenha prazer sexual a não ser com ela mesma, Normalmente ela entra ali na água todas as manhãs para tomar banho e se masturba para conseguir atingir a satisfação sexual, algo que ela não consegue com outro ser humano. Da mesma forma, aquela criatura amazônica também está solitária, mas por ser macho pode proporcionar esse prazer a ela, como revelado mais à frente. How does he have a... Never trust a man, even when he looks flat down there. Então, quando você bota todos esses elementos em contraposição, a gente consegue perceber que aquele era o relacionamento perfeito, independente de ser entre um ser humano e uma criatura capturada na Amazônia. Mas eles se completam, faz sentido que eles permaneçam juntos. E a forma como isso é colocado para o espectador causa uma gradativa aproximação entre ambos, que faz com que a gente acredite e torça por aquele relacionamento. Fica aqui inclusive o meu registro em relação à interpretação de Sally Hawkins, a atriz protagonista.
Em um trabalho que é bastante difícil, ela consegue exprimir toda essa repressão interna da sua personagem, todas as dificuldades de relacionamento e todo o encantamento dela por aquela criatura de uma forma extremamente eficiente. E a empatia que nós, como espectadores, temos em relação a ela é inegável. Apesar de eu achar que Frances McDormand vem muito forte nessa temporada de prêmios, não seria exagero nenhum dizer que um Oscar para Hawkins seria altamente merecido. Mas o mérito do roteiro não para por aí não, viu? A gente também tem aí a construção e a apresentação de um vilão por excelência. Mais do que um vilão, ele na verdade é um monstro, uma pessoa bruta, extremamente machista, elitista, que trata mal todos os funcionários da limpeza, se julga acima de todo mundo, não tem a mínima consideração pela equipe e só está preocupado com ele mesmo, e causa automaticamente a repulsa do público. Quem interpreta esse personagem é o já veterano Michael Shannon, e também está excepcional em seu papel. Go back out and knock, then I'll let you in and we'll talk. That's the protocol. Follow the protocol. Você tem aí, portanto, dois personagens com características muito bem definidas. É o velho antagonismo do bem contra o mal, do virtuoso contra o vilão, e que vão se degladiar aí até o final da projeção. Agora, o filme tem outras inúmeras qualidades além disso, e que incluem um elenco coadjuvante excepcional. Richard Jenkins interpreta o personagem Giles, que é vizinho e um dos únicos amigos pessoais da nossa protagonista. Ele funciona aí como um papel de apoio para várias das situações apresentadas, e a sua própria frustração com a vida e com as questões aí da existência são uma vocalização do que a nossa personagem sente muitas vezes. If I could go back to when I was 18, I didn't know anything about anything. I'd give myself a bit of advice. I would say, take better care of your teeth and fuck a lot more. Oh, no, that's very good advice. E é claro, Octavia Spencer no papel hilariante de Zelda. É através dela que a gente tem aí vários alívios cômicos muito engraçados ao longo de todo o filme. My Brewster, no one's ever called him a great mind, but even he manages to hit the can 7% of the time. Para falar aqui um pouquinho dos quesitos técnicos desse trabalho, eu queria citar a fotografia, que apesar de ser clássico narrativo, ou seja, não se propor a inventar grandes coisas, é muito bem colocada. Cada enquadramento e cada plano é muito bem pensado para transmitir a emoção, o choro, o riso ou a situação fantástica daquela cena. E falando em situação fantástica, a gente tem aí um acabamento visual excepcional e que já começa logo na sequência de abertura, com aquele ambiente todo inundado por água. Isso vai ser recuperado em alguns momentos da trama e me parece que foi um grande acerto visual da película. Também o trabalho de maquiagem daquele homem anfíbio, por assim dizer, daquela criatura da Amazônia, está muito bem realizado. É impressionante a gente assistir ao filme e achar que aquela criatura realmente existe, porque está tudo muito bem acabado, a pele, todos os elementos que constituem aquele ser, as cores, a textura e tudo que o cerca ali está muito bem produzido, e eu acredito que uma indicação na categoria ou até um prêmio na categoria de melhor maquiagem não seria nenhum exagero. O francês Alexandre Desplat é quem é o responsável pela trilha sonora e olha, mais uma vez um trabalho de primeiríssima linha que consegue expor as informações e as emoções de cada personagem de forma certeira, carregando o espectador junto com ele a todo momento. Existe aí um intercalamento entre sequências mais movimentadas, mais bruscas e outras mais contemplativas, e isso é um desafio para o compositor, muito bem executado. Para mim, Desplat é hoje um dos maiores compositores vivos do cinema mundial. E por falar em música, a gente tem aí ao longo da projeção o uso de alguns trechos de filmes lá das décadas de 1930, 1940 e especialmente musicais. Então são trechos de obras do passado que pra gente que adora cinema são sempre um deleite. Inclusive, o lugar onde vive a nossa protagonista e seu vizinho é em cima de uma sala de cinema, né? De um teatro, né? Daqueles grandes teatros que existiam antigamente. Então, em um determinado momento, a gente entra naquele espaço e vê projeções de filmes antigos da Fox ali na tela. Isso é sempre muito interessante e a academia adora esse tipo de referência. Uma dessas sequências musicais utilizada e que é especialmente interessante para nós brasileiros é do filme Uma Noite no Rio, de 1941,
estrelado por Carmen Miranda, que nesse filme interpreta a canção Tica Tica Bum Tique. Essas passagens têm tanta relevância para a história que a única sequência onde a nossa protagonista se expressa através da voz é numa espécie de sonho aí, na qual ela e o seu par amazônico dançam e cantam como em um musical das antigas. Sequência muito bonita e tocante, por sinal. E tudo isso, é claro, emoldura um roteiro fantástico, extremamente bem desenvolvido, que sabe dosar perfeitamente aí as sequências de tensão, de drama, de ação, os alívios cômicos, a apresentação dos personagens, os pontos de virada, o aproveitamento de cada sequência. E em momento nenhum cansa o espectador, não parece enfadonho, não se arrasta desnecessariamente. Quer dizer, a gente está falando de uma obra que é muito bem concebida desde a sua gênese, desde que ela é pensada pelo seu roteirista, pelo seu escritor. E acima de tudo, é o que eu posso categorizar como uma obra completa, dirigida aí pelo Guillermo del Toro, que inclusive ganhou o Globo de Ouro e vem aí bastante forte aí pro Oscar, mas que consegue estabelecer uma relação muito prazerosa com o público, agrada a vários tipos de espectador, desenvolve muito bem a sua trama e cada um de seus personagens, é tecnicamente impecável e no final das contas ainda tem uma sequência de desfecho aí excepcional e que dá todo sentido ao título do filme. Olha, eu recomendo fortemente que você aí que está vendo esse vídeo vá assistir a esse filme. Se não der para ver todos os filmes indicados e tiver que escolher alguns, esse com certeza inclua na sua lista, porque é um dos trabalhos mais impressionantes e mais bem feitos dessa temporada de prêmios. Já se tornou um dos meus favoritos. E se você assistiu já sabe, né? Deixa aqui embaixo seu comentário, diga o que você achou dessa produção. Você acha que ela tem condições de chegar forte para a categoria de melhor filme ou para a categoria de melhor diretor? Deixa aqui embaixo seu comentário, sua opinião e é claro, dê like, compartilhe, curta e é lógico, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. A gente segue com a análise dos filmes indicados esse ano ao Oscar com o filme Corra, de 2017. E eu espero você aqui.